convidar aqui na frente o irmão Lucas, que vai compartilhar o pão conosco. Seja bem-vindo, irmão Lucas. A Igreja Leão de Judá é toda sua. Perdão. Da sua, todos. Oi, boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu recebi ontem o convite do Acácio, então eu aceitei. Nossa igreja está em evangelismo lá e eu estava ajudando, mas como eu tenho um carinho especial por essa igreja, pelas pessoas que aqui frequentam, eu não pude recusar o convite. Então é sempre bom estar aqui com vocês depois de algum tempo. Pelo menos desde fevereiro que eu não compartilhava a palavra com vocês. Ontem eu estive aqui com minha esposa e nos planejamos para o almoço, trouxemos uma sobremesa, e aí alguém ligou: Lucas, tem uma leitura de uma ata aqui na igreja e é indispensável que vocês estejam aqui. Então a gente saiu correndo e não aproveitei o almoço. E aí a irmã chegou e falou assim, agorinha para mim, e estava muito bom. Aí eu fiquei mais triste ainda. Eu já estava triste por ter perdido. A irmã me falou, estava muito bom. Aí eu falei, irmã, me ajuda, não precisava dessa informação. Então, queridos, é muito bom estar aqui com vocês, tá? No próximo, eu vou vir almoçar. E eu não aceito que esteja menos do que o de ontem, tá bom? Então, é um privilégio estar aqui com vocês, como eu já disse. Hoje é um domingo e sempre que eu sou convidado para trabalhar algum tema num domingo, eu gosto de trabalhar alguns temas doutrinários. Eu sei que a maioria dos membros da nossa igreja já sabem o tema que nós vamos estudar aqui, já conhecem esse assunto, mas nós precisamos estar sempre refrescando a mente, porque nós precisamos dar uma resposta para quando alguém nos perguntar sobre esse assunto, nós precisamos ter uma resposta à pronta entrega para essas pessoas. Nós não podemos titubear quando se refere a alguns assuntos da nossa igreja, tá? E esse é um assunto importantíssimo para nós, como membros dessa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e faz parte de uma das nossas crenças fundamentais, tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção ao ler os textos de hoje. Gostaria que você, se você achar interessante, anote esses textos, tá? Porque eu recomendo que anotem os textos. Eu, quando estou estudando, às vezes eu preciso de um texto, mas eu lembro assim, ó, esse texto está em tal livro. Está em tal livro. Eu só lembro o livro. Não lembro o capítulo e o versículo. Eu falo assim, está em tal livro. Está em Mateus. Aí eu começo a olhar onde eu anotei aquele texto. Aí eu começo primeiro para pesquisar. Eu vou passando o livro de Mateus e vendo todos os locais que eu anotei, que eu grifei ou fiz alguma anotação. Assim fica mais fácil da gente encontrar, tá? Então, se você achar interessante, pode ir anotando, fazendo algumas observações na sua Bíblia. Fica mais fácil de você encontrar depois, tá bom? E esse tema é um tema que não é o melhor tema para se estudar, do ponto de vista de, como eu digo assim, aquele tema, tem um tema que você começa a estudar, é gostoso, a volta de Jesus. Outro tema maravilhoso, novo céu, a nova terra. Isso são temas bons. Agora, quando a gente vai falar sobre a morte, às vezes mexe com nossas emoções. Às vezes pensamos em alguém que já perdemos, às vezes pensamos em alguém que vive numa situação em que talvez tenha sido desenganado pelos médicos. Então não é um tema agradável de se pregar, talvez, e nem agradável de se ouvir. Mas ele é necessário. E nós precisamos entender claramente esse tema. Alguém já viu falar sobre a sigla EQM? EQM? Já? Experiência quase morte. Não é experiência da morte, é só quase morte.
experiência quase morte. A lição da escola sabatina que nós, membros da Igreja Adventista, eu acho que todos que estão aqui são membros batizados, exceto meu amigo Roberto, que já tomou a decisão, e eu recebi essa notícia com muita satisfação, viu, Roberto? Muita satisfação mesmo. É um prazer tê-lo aqui. A experiência quase morte, as pessoas elas relatam o que elas sentiram. São pessoas assim que foram desenganadas pelos médicos, passaram ali alguns momentos ali, talvez sendo reanimadas, e essas pessoas voltaram à vida. E aí diversas pessoas começaram a pesquisar sobre essas experiências quase morte, sobre o que a pessoa tinha sentido naquele momento. E ela começa a descrever várias situações que elas presenciaram. E algumas delas diziam que é como se ela tivesse visto o seu corpo no chão, ela tivesse aqui e visto o seu corpo lá. Outras viam uma luz muito forte, um brilho muito forte. Outras diziam que passava por algum lugar que parecia um túnel. Então são experiências quase morte relatadas por essas pessoas para tentar justificar uma ideia de que existe vida após a morte. Mas eu comecei a pensar nesses relatos que eu li, e são relatos que, para mim, alguns deles são familiares. Esses relatos, talvez algum de vocês já passaram. Alguém que já teve uma febre bem intensa, sabe aquela febre bem intensa que você vai dormir, daqui um pouco você acorda com um calor que a roupa chega a estar molhada de suor, aí você daqui um pouco acorda, você está tremendo de frio, e aí você às vezes tem uns delírios à noite de tão intensa que é a febre. E algumas dessas experiências eu vi que são experiências pesadelos que eu tive em alguns momentos, que eu tive algumas febres bem intensas e se pareciam muito com isso. Então é um estado emocional que as pessoas estão naquele momento, onde o corpo tem reações adversas e muitas dessas reações são delírios, assim como eu tive alguns delírios quando tinha uma febre bem intensa. Então, essas experiências quase mortes, por si só, elas não podem justificar de forma alguma que existe vida após a morte. E a ciência tenta, há muito tempo, provar, mas de fato não há provas. E muitas pessoas existem ao redor do mundo que investem milhões e milhões de dólares preservando o corpo de pessoas que já faleceram, com a expectativa futura de que um dia eles vão encontrar uma solução para a morte, e essas pessoas que morreram, que estão com seus corpos congelados, vão poder voltar à vida. Vocês podem pesquisar depois essas coisas esquisitas que a gente vê na internet, mas são reais. Então, quando falamos sobre esse tema de morte, precisamos ter bem claro que morreu, já era, tá bom? Mas nós vamos ver à luz da Bíblia, porque como membros da Igreja Adventista, nós acreditamos unicamente no que a Bíblia diz. E somente ela tem a resposta correta e ela tem a resposta suficiente e necessária que nós precisamos entender sobre esse tema. Tá bom? Então, culturalmente, o nosso país é predominantemente católico. Muitas pessoas, quando morrem, elas fazem o quê? A missa do sétimo dia. Vocês já foram convidados para uma missa de sétimo dia. Com certeza. A missa do sétimo dia, elas vão rezar pelas pessoas que morreram, para que ela seja bem acolhida no céu e tenha o seu descanso eterno. Mas nós vamos ver à luz da palavra de Deus de que a missa do sétimo dia, ela não tem fundamento bíblico, tá bom? Mas para entendermos melhor a morte em si, nós precisamos também entender como o ser humano foi criado. Porque se nós não sabemos para onde vamos, ou melhor, não sabemos de onde viemos, vai ficar difícil saber para onde vamos, certo? Então precisamos voltar um pouquinho no princípio, para depois entender o fim. Então abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis.
Que menino prestativo, viu? Muito bom. Ok? Lá no capítulo, em Gênesis, o capítulo 2. Amém? Assim como você está, feche seus olhos e vamos juntos orarmos. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Criador, mais uma vez estamos aqui em Tua presença. Queremos que o Senhor seja o nosso instrutor, o nosso professor, e que o Teu Santo Espírito comunique a Tua vontade a nós neste momento. E que a verdade apresentada aqui nesta noite possa fazer a diferença na mente e no coração das pessoas que estão aqui presentes e também, ó Deus, daquelas que vão nos assistir posteriormente através do YouTube. Que essa mensagem de Deus seja divulgada, propagada e que as pessoas possam encontrar a esperança que tanto precisa em Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Gênesis, capítulo 2, o verso 7, diz o seguinte, na versão em que eu estou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, olha só. O Deus juntou o pó da terra, mais o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Repito, ser. As pessoas espalham por aí que nós temos uma alma, e que após a morte, essa alma que nós temos, ela fica vagando por aí. Alguns dizem que dependendo se você era uma pessoa ruim, ela vai para o inferno. Se é uma pessoa boa, vai direto para o céu. E se ela é uma pessoa mais ou menos, ela vai para o purgatório. E lá vai passar por um período de avaliação. E aí vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. Mas aqui diz que o homem passou a ser. Tem diferença entre ser e ter? Tem? Precisamos ficar atentos a isso. Quem tem um cachorro aqui em casa? Cachorro? Quem tem um cachorro ou gato? Todo mundo tem. Tem os dois, né? Mas o cachorro... Quem é o cachorro lá da casa mesmo? Você tem um cachorro ou um gato? Agora eu te pergunto, você é um cachorro? Não. Você é o quê? Você é um ser humano, mas você tem o cachorro. São coisas diferentes. Não dá para dizer que você é o cachorro e tem um ser humano. Certo? Então, nós precisamos entender que quando Deus, lá no princípio, pegou o pó, o barro, formou Adão, e ele agora faz o quê? Sopra nas narinas o fôlego de vida. Sopra. Então, o homem passou a ser uma alma vivente. Esse corpo, que tem os mesmos elementos da natureza, composto ali na tabela periódica, para quem ainda se lembra de química, que eu não lembro muita coisa, mas todos os elementos que existem na natureza, se nós nos alimentamos de forma adequada, esses elementos da natureza também estão presentes no nosso corpo, certo? Então, nosso corpo, a matéria-prima do nosso corpo, ela vai se tornar pó novamente. Então, é o pó mais o fôlego de vida. Então, esse corpo aqui, ele não tem dentro de si uma alma. Não, ele tem o fôlego de vida dado por quem? Por Deus. Aí sim, esse corpo, mais o fôlego de vida dado por Deus, aí nós nos tornamos, aí nós somos uma alma vivente. Não temos. Dentro desse corpo aqui, só tem o fôlego de vida de Deus. Ok? Se o fôlego saiu, aqui só vai ter o que existe no chão. Vai se tornar pó novamente como era, certo? Então precisamos deixar isso bem claro. Nós não temos, mas sim somos uma alma vivente. Ok? Abra sua Bíblia lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Olha só o que diz o verso 4, muito bem. Verso 4 de Ezequiel 18.
Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Tá vendo? A alma que pecar vai morrer. Ponto final. Então a alma ela não fica vagando por aí. A alma morre. Nós somos uma alma vivente. E aqui diz que todo aquele que pecar vai morrer. Então a alma ela morre. Entendido? Claro? Olha, dá para acompanhar ali no telão caso alguém não tenha trazido sua Bíblia. Muito obrigado pela contribuição. Viu? Então, nós precisamos ter isso bem claro. Então, já salva esse verso na sua Bíblia, anota, destaca o verbo ser, para que quando você for ler o Gênesis novamente, aí quando você passar por esse texto, você vai se lembrar desta mensagem. Ok? Entendido de onde viemos, como que foi a formação do homem, vamos entender então o que acontece quando o ser humano morre. Abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Amém? Eclesiastes 12, verso 7 diz o seguinte: e o pó volte para onde? E o pó volte à terra como era. E o espírito volte a quem? A Deus que o deu. Então, lá no princípio, quando Deus forma o ser humano, ele faz o quê? Pega o pó, o barro e o fôlego de vida. Agora Deus faz o quê? Em vez de dar o fôlego de vida, Deus retém o fôlego de vida. E o pó, o que acontece? Volta à terra como era, lá no princípio. E tá. Abra sua Bíblia aí mesmo, capítulo 9 de Eclesiastes. O que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Será que a gente pode comunicar de alguma forma com essas pessoas? E vou fazer aqui algumas observações. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso para você. Eu assisti, na verdade minha esposa estava assistindo e eu estava deitado do lado e ouvindo enquanto ela assistia. Eu achei curioso. O Whindersson Nunes, humorista bem famoso, nas suas viagens por aí, ele foi, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ele consultou o que a Bíblia chama de necromante. E essa pessoa, ela fez subir, incorporar a alma do avô de Whindersson Nunes. Ele ficou emocionado porque ele disse que era a voz do avô dele, as coisas que falou com ele, as coisas que eles conversaram ali, eram coisas que eles haviam vivido enquanto estavam aqui. E o que a Bíblia diz sobre essas experiências? Será que, de alguma forma, os mortos podem se comunicar com os vivos? Olha só, Eclesiastes, capítulo 9, a partir do verso 5, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer. Essa é a única certeza, ou melhor, a maior certeza que nós temos é que se Jesus não voltar logo, todos nós vamos morrer. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Então, os mortos não têm participação em absolutamente nada, nada do que acontece debaixo do sol. Nada. Tudo bem. Se a morte não tem nada, aliás, os mortos não têm participação em nada do que acontece aqui, então como explicar a experiência que o humorista Whindersson Nunes teve? As pessoas, já vi outros relatos também, as pessoas dizerem assim, mas ele contou algumas coisas que só eu e ele sabia, ninguém mais. Era segredo. Não tem como ser outra pessoa, porque só eu e ele sabia daquilo dali. Como entender, então, essa situação? Vamos estudar alguns textos? Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Ok, 1 Pedro, capítulo 5. Quem encontrar o capítulo, diga amém, que aí eu falo o versículo. Amém? 5, verso 8. Olha só o que diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Até aí. Satanás, o nosso inimigo. Pedro faz questão de deixar claro, é o nosso inimigo, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, certo? Mas Satanás também coloca à nossa disposição, caso não queiramos aceitar o anjo do Senhor, tem um anjo de Satanás à nossa disposição. E ele anda em derredor, procurando a quem devorar. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. O verso que nós vamos ler agora é o verso 10. E diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás, ele não dorme, ele nos acusa de dia e de noite. No verso anterior diz o quê? Ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. E quando você comete um pecado, ele vai o quê? Vai lá diante de Deus nos acusar, de dia e de noite, de todos os nossos pecados. Satanás, ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa nesse mundo. Meu irmão, ele conhece você melhor do que tua esposa. Valéria, ele conhece você muito melhor do que teu esposo e tuas filhas e tua mãe juntos. Ele sabe detalhes da sua vida que talvez ninguém mais saiba. Ele nos conhece talvez melhor que nós mesmos. Satanás, ele é especialista, ele é o pai da psicologia. Ele consegue olhar para você e um olhar direcionado para alguém, ele vai saber com precisão, talvez, a intenção do seu coração. E quando ele tem uma oportunidade, qualquer descuido que nós temos, ele comparece diante de Deus para nos acusar. Então, Satanás conhece, inclusive, os nossos segredos. Os segredos que, se eu compartilhar somente com a Cássio, nem minha esposa sabe, mas eu compartilho somente com a Cássio, Satanás vai saber também. Ele sabe de tudo. Agora vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Mantenha em Apocalipse o verso
capítulo 13, verso 13. Vamos ler esse aí, depois a gente volta lá em 2 Coríntios. Apocalipse, capítulo 13, o verso 13. Quando se refere à besta que saiu da terra, sabemos que Satanás, eles usam poderes religiosos, poderes políticos, para efetuar a sua obra aqui neste mundo. E se referindo à besta que emerge da terra, Apocalipse 13, 13, ele diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então Satanás, ele tem poder para fazer fogo descer do céu diante dos homens. Ele não apenas tem poder, como ele fará. Ok? Agora vamos sim lá em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nós vimos que Satanás, ele nos conhece melhor até que nós mesmos. Ele sabe de todos os nossos segredos. Ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Se ele consegue se transformar em um anjo de luz, se ele consegue fazer fogo descer do céu diante dos homens, o que é para Satanás? O que é para Satanás se apoderar de alguém e imitar a voz de alguém que você conhece e contar um segredo da vida de vocês? Fichinha, usar o que a gente, um linguajar que a gente conhece. Para Satanás isso é fichinha. Não tem dificuldade nenhuma. Então, nós temos a convicção de que não existe vida após a morte e que essas manifestações condenadas pela Bíblia tantas vezes através da necromancia, são manifestações de Satanás. São manifestações de Satanás para induzir as pessoas ao erro. E ele está trabalhando para isso. Mateus 24. Mateus 24. Talvez você possa pensar: não, Lucas, mas eu jamais vou cair na cilada de Satanás quanto à morte. Isso está muito claro para mim, então não corre risco nenhum disso acontecer. Mateus 24, o verso 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Satanás, ele trabalha de forma tal que, se possível, ele vai enganar os próprios escolhidos. E ele vai enganar muitas pessoas, muitas, que um dia aceitaram a mensagem que nós aceitamos como igreja. Todos, eu creio, sem exceção, antes de ser batizados, ouviram esse tema. Mas talvez, antes de hoje, se alguém te questionasse sobre esse assunto, talvez você não conseguiria apresentar com versos bíblicos ali na hora o porquê que você assim acredita. Mas eu espero que a partir de hoje você tenha como apresentar, através da Bíblia, a resposta para alguém que vier indagá-lo sobre esse assunto. Não há vida após a morte. Onde está escrito? Aí você pode apresentar os textos que nós estudamos aqui. Caso você tenha alguma dúvida, está gravado ali e o Acácio vai postar depois, disponibilizar para vocês. Nós precisamos fundamentar a nossa fé não apenas pelos sermões que nós ouvimos aqui. Se eu passar a minha vida toda vindo para a igreja e eu posso ouvir
200, 300, 400, 1000 sermões ao longo da vida. Se eu não buscar diariamente fundamentar a minha fé na Bíblia, estudando, fazendo uma busca de forma pessoal, eu vou acabar caindo na cilada de Satanás. Não são os sermões que nos salvam. Eles podem até dar um direcionamento. Eu posso aqui até ter apresentado esses textos para vocês, vocês conseguirem dar uma resposta. Mas nós precisamos diariamente fundamentar a nossa fé pelo assim diz o Senhor. Fazer uma busca pessoal. Entender que o meu relacionamento com Deus não tem intermediários. Não tem o pastor, não tem o Acácio, não tem a irmã Antônia, não tem o irmão Gilberto, que não está aqui, que são os anciãos dessa igreja. Não. Precisamos buscar diariamente e pessoalmente. Tá bom? O convívio entre irmãos, os sermões ouvidos aqui, o estudo da lição da escola sabatina não pode nunca substituir a comunhão pessoal com Deus. Muitas pessoas, infelizmente eu posso afirmar isso para vocês, muitas pessoas que hoje frequentam a nossa igreja, que se batizaram aqui, mas que só vêm para assistir o culto, elas vão acabar sendo levadas pelas experiências que Satanás vai proporcionar nos últimos momentos da história deste mundo. Sinais sobrenaturais. Você fala, não tem como isso aqui não ser Deus. São sinais que você nunca viu. Então, nós precisamos fundamentar a nossa fé pelo assim diz o Senhor, porque Ele luta para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Mas só o fato de você ser um escolhido não te exime da responsabilidade de buscar pessoalmente a Deus, e isso também não vai fazer com que você seja eternamente um escolhido. Satanás está procurando também você para enganar. Eu queria fazer algumas perguntas reflexivas para vocês. Como tem sido a tua busca pessoal em casa com Deus? Será que essa busca tem te dado força, vigor espiritual? Será que tem tido, no último mês, no último ano, desde janeiro para cá, uma evolução espiritual na sua vida? Será que você tem conseguido falar assim, não, esse ano tem sido diferente. Esse ano foi um ano diferente, eu busquei mais, eu estudei mais, eu consigo apresentar as respostas quando alguém me questiona. Eu sei mais sobre o Deus a quem eu prego. Eu conheço melhor o Deus que eu venho aqui nessa igreja, sábado, domingo, quarta-feira para adorar. Pensa bem como está a sua vida. Nós temos, às vezes, altos e baixos, infelizmente. Não deveria ser assim, mas muitas vezes nós caímos. Mas quando você cai, você permanece caído ou você se levanta? Você tem buscado forças para não cair novamente? Último texto. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Primeira Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A morte é o último inimigo a ser vencido. Nós estamos no limiar da volta de Jesus. E eu acredito que em minha geração ele vai voltar. E quando ele voltar, a morte terá morrido.
A morte não vai ter efeito nenhum sobre aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Aqueles que porventura morreram tendo aceitado Cristo como seu Salvador, vai ressuscitar. E se eu e você estivermos vivos quando Jesus voltar, nós teremos um privilégio especial de não passar pela morte. Não passar pela morte. Só que nós temos a certeza, como eu disse, de que se Jesus não voltar tão logo, nós temos certeza que vamos morrer. Agora, o que a gente não pode afirmar de forma nenhuma é qual vai ser o dia da nossa morte. Isso ninguém pode afirmar. E nós entendemos no estudo de hoje que não há vida após a morte. Não adianta eu rezar e interceder por alguém que já morreu, porque as chances, as oportunidades de salvação já foram extintas para essa pessoa. Já foram extintas. Não há mais. É perca de tempo, com respeito a alguém que porventura nos vier assistir, alguém que está aqui e que crê nisso ainda, mas à luz da palavra de Deus é uma perca de tempo. Se temos oportunidade de aceitar a Cristo como nosso Salvador, é em vida. E eu estou apelando para vivos. E eu queria dizer para vocês, como está a tua vida com Deus? Considerando que se Jesus volta hoje, ou melhor, considerando que eu morra hoje, pense na primeira pessoa. Se eu morro hoje, eu não tenho mais chance de salvação. Quando Jesus voltar, que o som da trombeta tocar, e o nosso anjo da guarda, que hoje está ao nosso lado, vier ao nosso sepulcro, será que ele vai ver o nosso sepulcro se abrindo ou permanecendo fechado? Será que a condição da nossa vida espiritual hoje nos dá uma esperança ou uma tristeza? Nós precisamos ter sempre em mente que o dia da volta de Jesus nós não sabemos, assim como o dia da nossa morte. Mas se porventura Deus nos chamar, que estejamos todos preparados para que quando Ele voltar nas nuvens dos céus, quando o som da trombeta tocar e os anjos descer, todos os anjos do céu descer a essa terra, que nós tenhamos a convicção de que nós ressuscitaremos. Não responda para mim. Quando você chegar em casa, converse com Deus. Se tiver algo que ajustar, ajuste enquanto está vivo, porque depois que morreu, não tem nada para ajustar. Só prestaremos conta posteriormente a Deus se porventura não tivermos aceitado. Mas se nós tivermos aceitado a Cristo, a graça dele, ela é necessária e suficiente para cobrir todos os nossos pecados. A morte não é um fim para aqueles que aceitam Jesus. É um espaço no tempo onde estaremos aguardando a tão sonhada volta de Jesus, o maior evento da história da humanidade. É o seu desejo se preparar ou viver preparado para encontrar-se com Jesus? Se é o seu desejo, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Nós vamos pedir que Deus nos ajude, para que estejamos, não para nos prepararmos, mas para estarmos sempre preparados, para se porventura Ele chegar o momento em que Ele disser para nós, chegou o momento de você partir, que tenhamos a convicção de que Ele vai nos ressuscitar naquele último dia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Criador, louvado e exaltado, Deus, seja o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais um dia de esperança, mais um dia de oportunidade para colocarmos a Deus em ordem a nossa vida, caso não esteja. Eu gostaria, Senhor, que todos aqui estivessem com a vida em dias com o Senhor e que, se neste momento o Senhor chamasse alguém, tivéssemos a certeza
de que ressuscitaríamos quando o Senhor voltar. Mas eu, Senhor, não conheço a vida pessoal de alguém, não conheço as dificuldades pelas quais as pessoas passam, os pecados que elas enfrentam, as lutas diárias, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece, e que o Senhor Deus possa ajudar. Se alguém porventura não está preparado nessa noite, que o Senhor Deus possa ajudá-lo a se preparar para este momento especial. Senhor, guarda a nossa vida. Que o Senhor nos dê cada dia a alegria e o prazer de buscar através de Tua palavra conhecer melhor o Deus a quem servimos e o Deus a quem professamos servir. Que sejamos, ó Deus, boas testemunhas neste mundo. Que as pessoas possam olhar em nós e ver, ó Deus, nesta igreja, pessoas diferentes e dispostas a Te servir. Se possível, Deus, se necessário, aliás, dar a nossa própria vida pela salvação das pessoas, como o Senhor fez para nos salvar. Perdoa todos os nossos pecados, leva-nos para os nossos lares e dirige a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.